Encontrei-me com Jesus num jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos. E Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Delas não saíram nem sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque delas só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por vocês que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor, cura a sua dor. Foi por vocês que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Amém? Meu irmão, estou muito feliz, muito, mas muito mesmo. Sabe por quê? Porque eu creio num Deus que está vivo. Eu creio num Deus que nem a morte conseguiu segurar. Meu irmão, então os meus problemas é fichinha. É fichinha. Porque nem a morte conseguiu segurar o nosso Cristo Jesus. Amém? Quando o mal achava que ele tinha vencido, e é isso que vem a vitória. Tudo estava preparado para aquele dia. Tudo fazia parte do projeto do Senhor. Jesus não foi crucificado ali naquela cruz porque um dos seus discípulos o entregaram ali com algumas moedas. Não, tudo fazia parte do plano, do projeto de Deus. E sabe qual que é o projeto maior do Senhor? Era para que eu e você pudéssemos estar aqui esta noite. Foi por isso que ele se entregou naquele madeiro. Foi por isso que a morte não conseguiu segurar. Foi por isso que ele ressuscitou. Foi por isso que ele foi preparar morada. Foi por isso que ele nos deixou o Consolador, que eu tenho certeza que está passeando no nosso meio. E ele está disposto a invadir o nosso coração. Só basta você se permitir. Só basta você se permitir, meu irmão. É sobre isso que eu quero falar com vocês esta noite. Eu quero falar com vocês sobre a Páscoa. Mas o que significa Páscoa, meu irmão? O que é Páscoa? Páscoa hoje para o mundo tem como figura principal o coelhinho, né? Que fofo, né? Mas coelhinho não salva ninguém. Coelhinho não se entrega naquele madeiro e não nos traz vida. A Páscoa aí fora para o mundo hoje é o momento de nós nos degustarmos ali de chocolates, de guloseimas. É o momento de nós ali nos reunirmos com as nossas famílias e tudo bem. Mas é o momento também, e eu deixo uma missão para vocês esta manhã, que quando você se reunir com a tua família hoje no almoço, que você apenas não faça um churrasco, que você apenas não troque chocolates, ovos de Páscoa, mas que você possa falar da verdadeira Páscoa, que você possa falar naquele em quem você acredita, que você possa falar naquele em quem a morte não conseguiu segurar, aquele em quem o sepulcro está vazio, que você possa ter a coragem de falar de Jesus. Aproveita esse momento. Talvez você possa estar pensando assim: pastor, nossa, mas é muito difícil falar. Vai estar todo mundo lá. Meu irmão, nunca a sociedade, nunca os homens, nunca as mulheres estiveram tão sedentos de Jesus. É só uma casca. É só uma casca. Instagram, Facebook, é só uma casca.
é uma forma de querer mostrar e falar para as pessoas lá fora o quanto é feliz. Mas nós sabemos que a verdadeira felicidade está em Cristo Jesus. Nós declaramos aqui esta manhã que não dá para viver sem Jesus, não dá. Mas qual é a Páscoa verdadeira, meu irmão? A Páscoa que a Bíblia ensina, ela se dá pelo início da libertação do povo de Israel. O povo ali que viveu por muito tempo ali escravizado no Egito. E ela também é tipificada, ela é exemplificada para os nossos dias. E nós comemoramos a Páscoa através do sacrifício vivo e da ressurreição do Cordeiro Santo. Essa é a verdadeira Páscoa. Essa é a Páscoa que nós temos a missão como crentes, como cristãos, de anunciar para as pessoas que estão ao nosso lado. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nesta manhã. Abre comigo lá no texto base, no livro de Êxodo, capítulo número 12. Nós vamos ler do verso 1 ao 14. Fique atento. Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao 14. A instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Atenção, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que um puder comer. Por aí calculareis quando bastem para o cordeiro. O cordeiro será, atenção, o cordeiro deverá ser sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Nas casas em que o comerem, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com panhasmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixarei dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverás entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Até aqui. Deus de Israel, nós estamos aqui nesta manhã, Deus. O teu povo que tem um entendimento, o teu povo que clama mais pela tua presença, o teu povo que acredita, Senhor, e confia na sua ressurreição,
O teu povo que espera, Senhor, a tua volta, Senhor. Estamos aqui, Senhor, e queremos aprender mais de ti, mais da tua palavra, Deus. Então nos ensina, Senhor, nos encoraja, Senhor, meu Pai, nesta manhã, a desfrutar da tua palavra e a entender verdadeiramente qual o verdadeiro sentido da Páscoa, Senhor. A Páscoa verdadeira, Deus. Nós queremos esta manhã sair daqui revigorado, Senhor, cheio da tua graça, cheio de esperança e acreditando e confiando que o Deus Todo-Poderoso irá voltar e buscar o teu povo, Deus. Acreditamos e confiamos num Deus que está vivo, acreditamos e confiando no nosso amigo, o Consolador, o Espírito Santo, que eu tenho certeza que se faz presente aqui, Senhor. Deus, que o Senhor possa usar aqui o teu servo, Senhor, o teu servo que é pecador, mas o teu servo que se coloca à disponibilidade do Senhor, Pai. Que não seja mais eu falando, mas seja através da minha vida, Senhor, o teu Espírito Santo derramando da tua sabedoria, Deus. Que eu possa transmitir tudo que o Senhor tem, Senhor, falado ao meu coração para a tua igreja. E que nós saímos daqui esta manhã, Senhor, transformados, cheios da tua presença, com a esperança de um dia melhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Essa é a verdadeira Páscoa. Vamos voltar desde o início para a gente entender como se deu esse contexto da Páscoa. O texto fica bem claro que Deus chega diante de Moisés e do seu irmão Arão e fala assim: ó, eu tenho uma missão para vocês. Eu preciso que vocês falem para o nosso povo algumas regras. Essa será a verdadeira Páscoa. Eles vão pegar um cordeiro santo, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, macho de 1 ano, e vão separar, vão sacrificar, e aí com o sangue eles vão ali cingir, eles vão pintar as colunas das portas ali, as ombreiras das portas com o sangue, porque o anjo irá passar, e ali ele ceifará todas as vidas de todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e essas portas ali que estiverem cingidas, o anjo entenderá que ali está o povo de Deus, e nada acontecerá. Então Deus fala isso ali para Moisés, para instruir o povo. Mas vamos entender o contexto, para a gente chegar nesse ponto. Deus faz uma aliança com um homem de fé. Deus faz uma aliança com Abraão. E Abraão ali, ele tem um filho que é chamado Isaac. Isaac, ele gera Jacó. Jacó tem 12 filhos que formam as 12 tribos, que são as 12 nações de Israel. Todavia, o povo de Deus passa por dificuldade, passa por fome, e eles vão ali diante do Egito buscar alimento, ali diante de um homem que é tipificado como Jesus, um homem ali que foi vendido pelos seus irmãos por algumas moedas, um homem ali que passou por uma cadeia sem dever nada, um homem ali que revelou sonhos, e através de revelar sonhos ali, o governador da época institui ele ali como representante ali do reino, e fala que ele vai administrar tudo ali, que é José. E ali, o povo vai diante de José, que era um dos 12 filhos de Jacó, tentando se refugiar do Egito, tentando escapar dessa fome. Mas acontece que José, tempo depois, acaba morrendo. E aí outro faraó se levanta. E esse faraó, ele não mais conhecia a história de José. Ele não conhecia mais a família de José. E essas 70 famílias ali começam a se multiplicar. Porque o povo de Deus gosta de se multiplicar, não é verdade? Não é? Crescei-vos e multiplicai-vos, né? E ali o povo começou a se multiplicar. E o faraó da época começou a ficar preocupado. Falou: esse povo está crescendo muito, tanto em tamanho como em vigor. Nós precisamos ali travar esse crescimento. E aí ele coloca ali o povo como escravo, coloca eles ali como cativeiros ali, no cativeiro. Eles passam ali por aproximadamente 430 anos de escravidão. E a partir desse ponto começa a nossa história. A partir desse ponto começa o nosso texto base, onde Deus vai ali diante de Moisés, que estava no deserto, fala: chama o teu irmão Arão
e vocês vão libertar o povo. Deus vai ao deserto e ali ele entra num embate com Moisés. E ordena, fala, Moisés, eu sei que você saiu fugido de lá, Moisés, mas eu preciso que você volte lá e você possa ali falar com o faraó para libertar o meu povo. E ali Moisés, eu entendo que Moisés ali tentou escapar, né? A palavra fala que Moisés começou a falar que ele era um homem de fala difícil. Alguns estudiosos falam que Moisés era gago. Mas aí Moisés fala, mas eu não tenho nenhum poder não, tal. E aí Jesus fala assim, Deus fala assim para ele assim, não, você vai. E eu vou mostrar para você alguns dos poderes que eu vou derramar sobre a tua vida. E ali derrama autoridade sobre a vida de Moisés. E ali Moisés vai, diante de Faraó, com a autoridade que Deus colocou sobre a vida dele. E ali eu já faço um parênteses que eu gosto de falar muito. Tem momentos das nossas vidas que nós precisamos ter coragem. E eu entendo que quando Moisés chegou ali diante de Deus e falando que ele era um homem de fala difícil, que ele começou a tentar se esquivar, ele tinha medo. Porque ele saiu ali do Egito caçado. Porque ele viu uma briga ali, ele tentou apartar, ele acabou ferindo um dos soldados. Acabou matando um dos soldados. E ali ele saiu fugido. E ele precisava retroceder. Ele precisava voltar. E Moisés conhecia toda ali a história. Moisés conhecia o território local, porque ele tinha vivido ali por muitos anos. Então ele sabia da força de Faraó, ele sabia dos soldados que tinham, ele sabia do perigo que ele iria enfrentar. Mas ele tinha um entendimento que Deus estava com ele. Que você esta manhã, meu irmão, a despeito de todo o medo, de toda a dificuldade que você for enfrentar, que você tenha um entendimento que a autoridade do Senhor está com você. Amém? Quando você olha para José, ele tinha um entendimento que toda a autoridade estava sobre a vida dele. Por isso que ele aguentou firme, e ele fez ali dos piores lugares os melhores lugares. Por isso que Davi ali, um jovem que foi esquecido pelo seu pai, que estava ali no campo, que quando recebeu a unção do Senhor, ele foi ali diante daquele gigante, que muitos soldados de guerra estavam ali, muitos caras de academia, muitos ali lutadores de jiu-jitsu da época, estavam ali com medo daquele gigante. Mas aquele jovenzinho foi ali com seu estilingue e enfrentou aquele gigante. Ele foi com medo. Ele foi, porque se ele não tivesse medo, ele não teria tentado vestir a armadura de Saul. Eu entendo dessa forma. Mas ele foi com a autoridade de Deus sobre a vida dele. Essa autoridade que nós precisamos ter dentro das nossas vidas, dentro do nosso coração. Existe uma autoridade sobre as nossas vidas. O sacrifício vivo naquela cruz não foi em vão. Deus nos fez como obra-prima dele. Deus nos fez com um projeto para sucesso. Com o propósito de ser um projeto de sucesso. Mas muitas vezes nós esquecemos das nossas origens. Muitas vezes nós só olhamos para os nossos problemas e para as nossas dificuldades. Isso nos freia. Se Moisés ali tivesse olhado para toda a dificuldade, para todo o contexto, ele não teria ali ido diante ali de Faraó e ter ali exigido que libertasse o povo. Mas Deus tinha mostrado para ele. Eu tenho certeza que Deus tem mostrado para você, meu irmão, o quanto Ele te ama, o quanto Ele está com você. Então, primeiro aprendizado aqui esta noite. Se tiver com medo, vai com medo mesmo, mas vai com a autoridade do Senhor. Enfrenta. Amém? Mas ali, Moisés vai diante de Faraó. E aí fala assim, liberta o povo aí, porque o meu Senhor falou que Ele vai enviar uma praga. E ali ele começa. Ele vai transformar a água em sangue. E aí Deus endurece o coração de Faraó. E aí Faraó amanhece e percebe que as águas dos rios estavam ali todas avermelhadas com sangue. E aí Deus vai de novo diante de Moisés e fala assim, vai lá de novo, eu vou enviar a segunda praga. Enviou um monte de rãs. Lotou de rãs. Pátio ali, tudo, plantações, tudo cheio de rãs. E o coração de Faraó ainda endurecido. Aí enviou um monte de piolhos. E o povo ali tudo se coçando, e o coração de Faraó endurecido. E ele envia a quarta praga, infestação de moscas.
Nojento, né? Mas Deus ali mantém o coração de Faraó fechado. Deus ali envia doenças, pestes para os animais, para os homens. Depois Deus envia uma outra praga, úlceras, nos homens e nos animais. E o coração desse homem de Faraó ainda continuava endurecido, por direcionamento de Deus. E aí Deus envia gafanhotos, que destruíram todas as plantações, infestação de gafanhotos. E o coração daquele homem ainda continuava endurecido. Faraó. Deus ali envia trevas para o Egito, uma escuridão tremenda. Todo mundo se recolheu e a escuridão, as trevas ali no meio de tudo do Egito, e o coração daquele homem continuava endurecido. E a 10ª e a última praga, Deus ali determina e fala ali para Moisés, avisa ele, que essa é a 10ª e última praga. Todos os primogênitos serão mortos, desde os animais aos homens. Mas Deus continua endurecendo o coração de Faraó. Mas agora, Deus também ordena e traz a instrução para o seu povo. Deus fala com Moisés e Arão e determina: pegue um cordeiro sem defeito, pegue o sangue, coloca nos umbrais das portas, porque será executado o dia do juízo diante do Egito. E esse dia será por memorial, e todos vocês celebrarão por estatuto perpétuo. Naquela noite, Faraó se levantou, juntamente com os seus oficiais, e constatou que todos os seus primogênitos, desde os homens até os animais, estavam mortos. De forma desesperada, Faraó chama Moisés e Arão e ordenou que ele e todo o povo de Israel fossem embora. Eles estavam livres. Essa é a verdadeira Páscoa. Páscoa nos transmite para a libertação. Páscoa nos direciona para a cruz. Páscoa nos direciona para a ressurreição. Amém? Entenda, meu irmão. O Egito das nossas vidas hoje é o nosso pecado. É às vezes que nós não honramos a palavra do Senhor. Mas através de Cristo Jesus, hoje nós somos livres do pecado. Nós somos livres de toda a condenação. Vamos tirar alguns aprendizados dessa história, desse contexto? No verso 2 do texto base, a palavra nos fala assim, ó: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Que quando somos libertos do pecado, nascemos para uma nova vida. Daqui para frente, essa será a principal data. Essa data tem que estar guardada nos nossos corações. Como exemplo disso, o batismo. O batismo precisa estar guardado dentro dos nossos corações. É onde ali, diante de muitas testemunhas, nós declaramos que nós nos arrependemos do velho homem. E daqui para frente nós nos tornamos uma nova criatura. Essa data tem que estar guardada no seu e no meu coração. Jamais nós podemos esquecer dessa data. Porque é essa data que fez novo a todas as coisas. Você conta a sua vida não somente a partir do registro do seu nascimento no cartório, mas agora a partir do seu novo nascimento em Cristo Jesus. Da sua conversão, a partir do dia em que você veio para Cristo e decidiu se transformar uma nova criatura. A palavra do Senhor, ela nos fala aqui em João 3, do verso 1, ele fala assim, ó: para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Então o que é Páscoa? Fala para o teu irmão, fala assim: o que é Páscoa?
Páscoa é um recomeço. Páscoa é um recomeço. Por isso que nós temos que nos alegrar por essa data. É um recomeço. O nosso Deus é um Deus de graça. É um Deus de segundas oportunidades, meu irmão. É um Deus de segundas oportunidades. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já se passaram. E eis que tudo se fez novo. Segundo aprendizado aqui desta manhã, a palavra e o texto base nos fala que o cordeiro nos foi dado. Cada um tomará para si um cordeiro, que é o verso 3, parte B ali do nosso texto. Os hebreus, eles ofereciam um sacrifício de um cordeiro puro, sem manchas e sem defeitos. Para nós, quem é este cordeiro, meu irmão? O mais perfeito, o mais puro, o sem nenhuma mancha, o sem nenhum pecado. Quem é esse cordeiro? Jesus. Jesus é o nosso cordeiro pascual. Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. Amém? Não é coelho, é cordeiro. Não é coelho, é cordeiro. Amém? Não é ovo de Páscoa. Não é uma sensação passageira. Não é uma alegria passageira, mas é a vida eterna. É muito mais do que isso. A Páscoa é muito mais do que isso. Em João 1,29, João Batista declara: eis que o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Meu irmão, pensa comigo. O Deus Todo-Poderoso, Ele sai do seu trono de glória. O Deus que fez todas as coisas. E a palavra nos fala que o Verbo se fez carne. E Ele vem nessa terra como homem. Anuncia o evangelho verdadeiro. Passa por todas aquelas humilhações, por todas aquelas flagelações ali, por todos aquele sofrimento diante daquele madeiro. Se entrega naquela cruz. Por mim e por você. Deus me incomodou hoje de manhã. Porque antes de Jesus ele se entregar naquele madeiro, eu não sei porque eu vou falar isso, tá? Mas Deus me incomodou. Espero não sair de contexto. Quando Jesus ele estava naquele madeiro, ele fala diante do Pai ali: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que Deus ministrou no meu coração hoje de manhã, quando eu vim para a igreja? Que Páscoa também é perdão. Se Páscoa é recomeço, Páscoa também é perdão. Páscoa também é perdão. Então, meu irmão, eu não sei porque eu estou falando isso, mas talvez você vai entender. Se talvez você está com o coração fechado com alguém, se você está irritado com uma atitude de alguém, se você está com o coração amargurado, hoje é o dia de você liberar perdão. Não é o momento de você falar, eu estou certo, ela está errada. Não, a gente não está aqui para julgar o mérito. A gente está aqui para cumprir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor fala que nós devemos pedir perdão e perdoar as pessoas que nos fizeram mal. Então Páscoa também é isso. Páscoa é recomeço. Páscoa fala em receber o Cordeiro em nossas vidas. Muito interessante, porque o texto fala em receber um cordeiro para cada família. Atenção, o texto fala que as famílias separarão um cordeiro para cada família.
Está falando família, não está falando indivíduo, não é verdade? Você está aqui esta manhã representando a sua família. O que eu aprendo aqui esta manhã? Jesus, Ele é poderoso para restaurar todas as coisas em nossa casa, em nossa família. Amém? Você está aqui representando a sua casa, mas o Cordeiro é para todos, é para a sua família. Diga comigo: eu recebo o Cordeiro em minha vida. Diga: eu recebo o Cordeiro em minha família. Amém? Glória a Deus. Porque às vezes nós estamos aqui e a gente olha para essas cadeiras e fala assim: poxa, a minha família podia estar aqui, os meus parentes podiam estar aqui, não é? Às vezes até bate uma tristeza no nosso coração. A palavra nos fala que o profeta na tua casa, ele não tem honra. Mas também, meu irmão, se você está se dispondo a estar aqui, se colocando na brecha, aprendendo do Senhor, a transformação na tua casa, na tua família vai começar a partir de você. E eles vão se achegar. Eles vão se achegar. Pode ter certeza disso. Só não desista, porque o texto nos fala que o Cordeiro é para toda a família. Terceiro aprendizado: a importância da comunhão. Isso é maravilhoso. Nós estamos aqui em comunhão. Por isso que nós nos reunimos como igreja. Por comunhão. Nós somos uma família. O verso 4 fala assim, ó: mas se a família for pequena para um cordeiro, então sabe o que você vai fazer? Você vai convidar o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas. Sabe o que eu aprendo aqui? A família pode até ser pequena para o cordeiro, mas o cordeiro nunca, jamais será pequeno para a família. Entendeu? O cordeiro, a família pode ser pequena para o cordeiro, mas jamais o cordeiro será pequeno para a família. Hashtag, aqui nós temos uma missão como igreja. A família que recebe o cordeiro, ela tem como propósito, como missão, levar esse cordeiro para outras casas e família. Essa festa, meu irmão, é para todos os filhos de Deus. Esse banquete é para todos. A graça nos alcançou. Não é por mérito seu que você está aqui esta manhã, é porque a graça de Deus te alcançou. Esse amor nos constrange. Nós como igreja temos a missão de anunciar essas boas novas. Isso nos traz uma responsabilidade muito grande, muito maior, de que nós temos que compartilhar desse banquete da salvação. Fala para o teu irmão do seu lado aí. Fala para ele, olha no olho dele assim, ó, no branco do olho. Fala assim, ó, no branco do zóio. Fala, olha no branco do zóio dele. Olha para ele e fala assim, ó: Deus quer que você partilhe com seu vizinho o Cordeiro de Deus. Meu irmão, como nós partilhamos do Cordeiro de Deus? Anunciando a palavra dele. Talvez você possa falar assim: pastora, mas eu não tenho tanto conhecimento assim. Então testemunha o que Deus tem feito na tua vida. Testemunha, simples, né? Como o pastor Luciano fala, não podemos, meu Deus mesmo, né? Não podemos mais ser crentes 007. Não podemos ser crentes disfarçados. Em todo momento nós temos que falar de Jesus para as pessoas. O momento é propício.
O momento é propício. Nós estamos vindo de 2 anos aí de uma pandemia. As pessoas estão sedentas. Eu já disse aqui, é apenas uma casca. Sem julgar, sem criticar, sem apontar, porque isso não é levar o evangelho. Levar o evangelho é você falar do amor de Jesus. É falar que Jesus está de braços abertos para que as pessoas possam se achegar. Às vezes você possa falar assim para mim, assim, pastor, pode parar com esse legalismo aí, né? Porque às vezes os cristãos, os crentes um pouco mais antigos falam, pastor não pode falar isso no púlpito desse legalismo. Meu irmão, sabe o que eu aprendo? Quando a mulher adúltera, ela estava ali, diante de todos aqueles homens que estavam ali pronto para atacarem a pedra ali naquela mulher. E ali Jesus fala assim, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E ali todas as pedras cessaram, foram jogadas no chão. Jesus estendeu a mão para a mulher, não estendeu? O que Jesus fez? Ele se colocou na posição daquela mulher. Ele agacha ali e olha nos olhos dela e fala para elas assim, cadê aqueles que te acusam? Nós como igreja, jamais, nós não podemos ser o irmão mais velho do filho pródigo. Nós temos que ter o exemplo do pai e ficarmos de braços abertos na varanda, esperando o nosso irmão voltar para Cristo Jesus. Mas é muito interessante nessa parte B desse exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Porque Jesus, ele abaixa e fala, cadê aqueles que estão te acusando? E ele levanta aquela mulher. E aí é a parte B. Mas muitas vezes a gente inverte, a gente já parte para a parte B primeiro, achando que nós somos santos, e a gente não consegue anunciar o evangelho. Ele levanta aquela mulher, ele sara aquela mulher, ele ouve aquela mulher. Mas muito interessante que ele fala assim para ela, vai, e não peques mais. Às vezes a gente inverte. As pessoas estão sedentas de Jesus e a gente está falando assim, errado, pecado, vai para o inferno, hein? Vai para o inferno, pecado, vai para o inferno, se arrepende, senão você vai para o inferno. Eu não estou falando aqui para ninguém passar a mão na cabeça de ninguém, porque pecado é pecado. Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Então nós temos como igreja agir como estratégia, estender as mãos, curar, tirar os carrapichos. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel dos pastores que estão aqui nesta manhã. É o papel, tirar os carrapichos das ovelhas e depois sarar e mostrar o caminho. Isso é anunciar as boas novas do Senhor. Páscoa fala de Deus ser suficiente. Quando nós lembramos de Páscoa, nós temos que ter o entendimento que Deus é suficiente nas nossas vidas. Deus tinha um plano na vida de Moisés. Olha o que essa criança, desde o seu nascimento ali, com 2 anos de idade, acontece ali o recenseamento ali, onde o rei fala assim, esse povo está multiplicando muito. Todas as crianças ali do sexo masculino até 2 anos elas deverão ser mortas. E o que Joquebede faz? No desespero de salvar o teu filho, que seria o libertador ali do povo de Israel, faz um cestinho, avisa a irmã, a Miriam fala assim, vai correndo do lado do rio ali acompanhando, porque a gente vai precisar colocar o seu irmãozinho recém-nascido ali pequeno, naquele cesto. Deus não foi suficiente ali? Quando você olha para essa história e fala assim, como uma mãe coloca um filho num rio ali, num cestinho? Como? Mas sabe o entendimento que aquela mulher tinha? Que Deus estava no controle de todas as coisas, que Deus era suficiente. Deus foi suficiente em todos os instantes. O diabo suspeitava que ali iria se formar um libertador do povo de Deus. Por isso todo este levante. Meu irmão, guarda o que eu vou te falar aqui. Toda vez que o diabo se levantar e tentar atentar contra a sua vida, lembre-se,
ele deve estar suspeitando que Deus tem algo grande para te entregar. Recebe. Ele é o maior invejoso. Ele é o maior invejoso. Ele não nos quer bem. E ali ele tentou contra a vida de Moisés, colocando esse recenseamento ali diante do rei da época, ali diante de Faraó, para que todas as crianças ali do sexo masculino fossem mortas. Mas Deus é suficiente em nossas vidas. Por isso hoje, meu irmão, somente louve a Deus. A despeito de tudo que você está passando, somente louve a Deus. Amém? Quarto aprendizado aqui, e esse é muito importante para a igreja. Precisamos nos posicionar. De todas as pragas ali que foram enviadas ao Egito, 9 pragas, o povo de Deus sempre se manteve de forma estável, sem necessidade de nenhuma ação, não é verdade? Era só Moisés e Arão que iam ali diante de Faraó e falavam: ó, libera porque senão vai acontecer isso, libera porque senão vai acontecer isso, libera porque senão vai acontecer isso, liberta senão vai acontecer isso. Mas o povo estava tanto ali quanto estático. Apenas Moisés ia ali naquela discussão com Faraó. Mas na noite da morte do primogênito foi diferente. Deus dá uma instrução para o povo. O líder, o sacerdote do lar, recebeu a instrução de separar um cordeiro, ação das famílias, de fazer o sacrifício e colocar o sangue do mesmo na ombreira da porta. Eu fiquei pensando, será que não teve ninguém questionando isso? Ah, não vou fazer isso não. Não é verdade? Quando Deus ali fala para Noé fazer uma arca, que aconteceu o dilúvio, Noé ficou pregando. As pessoas não ficaram ali caçoando dele? Falando, esse cara é louco, é lunático esse cara. Será que com Moisés também não teve algumas famílias que falaram, você tá louco, vou fazer isso nunca, para. Imagina. Eu tenho certeza que teve até pessoas que se recusaram a sair do Egito. Mas, meu irmão, o plano da salvação estava montado. Porém, colocar em prática era uma decisão daqueles que receberam a instrução. Era a decisão da pessoa de marcar a porta da sua casa, de separar o cordeiro, de fazer o sacrifício. Da mesma forma, a decisão de abrirmos a porta da nossa casa para Jesus entrar, a porta do nosso coração para Ele fazer morada, compete a cada um de nós. Ele não é um Deus que invade. A palavra do Senhor nos fala no livro de Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Ele arrombou a porta? Não. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, muito interessante, né? Se alguém ouvir a minha voz, para a gente ouvir a voz de alguém que está chamando, a gente precisa reconhecer a voz, não é verdade? A gente precisa buscar o quê como igreja? Intimidade. Senão a gente não vai conseguir identificar a voz de quem está chamando, quem está batendo na porta. Mas se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Já indo para o encerramento, meus irmãos. O que eu quero deixar de mensagem para vocês aqui nesta manhã. Jesus. Olha para essa mesa. Olha para essa mesa. Todos os meses nós fazemos memória desse sacrifício. Olha para essa mesa. Jesus. Nós estávamos condenados. A palavra fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus se entrega naquela cruz. Faz uma ponte, refaz de novo essa ponte que nos leva ao Pai. Através do sangue daquele Cordeiro Santo, nós somos restaurados.
Jesus nos deu a oportunidade de viver uma vida nova, como para o povo de Israel, libertando-os da escravidão do Egito. Por isso, meu irmão, eu reafirmo, hoje é um dia de alegria, é um dia de gratidão. O Cordeiro Santo nos foi dado. Precisamos andar em comunhão, compartilhar com as pessoas desta gratidão de sermos salvos do anjo da morte. Precisamos nos posicionar, tirar o Egito dos nossos corações e da nossa vida, e caminharmos juntos para a Nova Jerusalém. Guarda o que eu vou falar para vocês. Não existe Páscoa sem sacrifício. Não existe Páscoa sem ressurreição. Caso contrário, meu irmão, tudo isso seria um estelionato. Os discípulos do Senhor, as testemunhas, seriam fraudadores. Como seguir um Deus que não vive? Toda a nossa vida, todo o nosso cristianismo, toda a nossa fé, ela sempre deve nos remeter à cruz. A cruz foi o maior ato relevante de amor de um Deus bom. Cremos em um Deus que nem mesmo a morte o segurou. Ele está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Estamos aqui como igreja para anunciar um evangelho vivo, porque ele vive e temos esperança e aguardamos a sua volta para nos buscar. Isto é Páscoa. Nova vida, vida nova. Somos livres e libertos do pecado. Quando você entende o que é Páscoa, você aprende o que é graça. Quando você entende o que é Páscoa, você aprende o que é graça. Amém? Feche teus olhos. Deus, está aí a palavra, Senhor. Palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Palavra, Deus, que com todas as minhas falhas, os meus erros, os meus defeitos, eu tentei transmitir para a tua igreja, Pai. Espírito Santo, não sou eu que convence, não é a minha palavra, mas é a palavra do Senhor. Eu te peço que esta manhã, Senhor, o Senhor possa incomodar todos esses corações, Senhor. O Senhor possa invadir todas essas mentes, Senhor, meu Pai, e trazer uma vida nova, uma metanoia mesmo, Senhor, uma mudança de mentalidade total, Senhor, que possamos ter um entendimento que verdadeiramente o Senhor ressuscitou e vivo está, que temos esperança no amanhã, Senhor, que possamos ser livres, Senhor, do Egito, que tem tanto nos incomodado nas nossas vidas, Senhor, que possamos estar libertos, Senhor, de todo o pecado, e que possamos verdadeiramente sermos novas criaturas em Cristo Jesus. E aqui a missão da tua igreja, Senhor, de compartilhar, de partilhar desse Cordeiro Santo com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com quem estiver na nossa frente. Que verdadeiramente, Senhor, possamos falar do teu amor, esse amor que nos constrange, esse amor que eu não consigo, Senhor, mensurar. Mas esse amor que me alcançou, esse amor que alcançou a tua igreja, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela paz que o Senhor nos dá, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa Páscoa, por essa libertação, por essa vida nova, Pai. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Por isso que eu não me canso de falar o quanto esse Deus é bom. Não é verdade? O quanto esse Deus é bom. Se nós olharmos para a bondade desse Deus, nós vamos conseguir enfrentar todos os nossos medos, sabendo que Ele está conosco. Eu gostaria de convidar os nossos irmãos que vão participar da ceia, e os irmãos que forem tomar essa ceia possam ficar em pé. Vamos dar início à ceia, memorial do Senhor. Abra comigo lá em Mateus, capítulo de número 26, verso de número 26. Todos encontraram? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante, não bebereis desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Aleluia. Pode servir a ceia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou, partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomai,
comei, isto é o meu corpo. Podem partilhar do pão. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Podem tomar o cálice. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, pelo teu sacrifício naquela cruz, Senhor. Obrigado, Senhor, meu Pai, por nos trazer a vida, Senhor. Obrigado por essa renovação de aliança que todos os meses nós trazemos memória, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor que eu não consigo mensurar. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça. Graça essa que eu não sou merecedor, mas essa graça que tem inundado o meu coração, Deus. E eu me sinto tão abraçado pelo teu amor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Páscoa, Deus. Obrigado pela tua ressurreição, Senhor. O sepulcro está vazio, Senhor. O sepulcro está vazio. O Senhor vivo está, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Deus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado, Deus abençoe, para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, oh, aleluia. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Só uma vez, só mais uma vez. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei,
Aleluia, Ele vive. Obrigado, Jesus. Meu irmão, eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Que você possa passar esse domingo com toda a sua família. Esse domingo de Páscoa. Que você possa ser a luz. Amém? E que venha falar de Jesus. Ó, rimou. Que você possa ser a luz e que você fale de Jesus. Amém? Se Deus é por nós, em todos os momentos da nossa vida, e Ele é a resposta mesmo. Um ótimo domingo para vocês. Deus abençoe.